Só um minutinho, a gente vai esperar Rafael Dantas, o historiador, participar. Enquanto isso, a gente vai fazer algum teste de áudio. Se vocês estiverem me ouvindo bem, só assina, porque de vez em quando a gente está tendo algum problema de áudio. Vocês avisam para mim, por favor? Até algumas pessoas irem entrando. Eu vou botar a chamada do Bem Por Aí primeiro. A gente vai falar hoje sobre o bairro de Tomé de Souza, a Praça Tomé de Souza, perdão, que foi um marco muito importante para a construção da primeira capital do Brasil. Está me ouvindo bem todo mundo? Paulo disse que sim. Oi, Beth, que honra você por aqui. Eu queria saber só o retorno. Vocês estão me ouvindo bem? Estou na varanda de minha avó, dona Ângela. Na varanda da avó, 90 anos de minha avó. Dá só um minutinho esperando o Rafael, o historiador, que nos acompanha sempre em Todo Bem Por Aí, aqui. Enquanto isso, a gente vai dando a abertura aqui para vocês, tá bom? Fica ligado, Bem Por Aí, já já. Ai, que bom, Dan. Você tá gostando da live. Ele tá só esperando um pouquinho Rafael Dantas aceitar. Rafa ainda tá melhorando um pouquinho. Vocês conseguem me escutar enquanto áudio? Maria Cecília, você por aqui, que novidade. Ilma, tudo bom? Dantorinho sempre presente. James, uma honra. Grande irmão de Judson. Esperar um pouquinho. Vocês me escutam enquanto tá passando o áudio? Esperar um pouquinho. Rafael Dantas, o professor historiador Rafael Dantas. Obrigada por indicar, Dan. Obrigada mesmo. Que bom que você está gostando. É uma aula de história mesmo. Ai, que bom. A gente está testando o áudio, porque da outra vez deu um problema de áudio de Rafa. Espero que hoje corra tudo bem. Hoje não está ventando, não está chovendo. Esperar um pouquinho Rafael entrar. Só um minutinho. Cissa, liga para Rafael Dantas. Oi, Mari. Que bom que tá bom o áudio. Vocês conseguem escutar o áudio da abertura do Bem Por Aí? A gente tá só fazendo o teste. Até Rafael, ele disse que estava terminando de se arrumar. Igor, que honra você por aqui, meu irmão, Ilma. Matheus Moraes, não é possível. Carlos Vinícius, Igor's boyfriend. Amo. Tudo em Guarajuba. Karine, em Portugal. Vai falar de sua colonização portuguesa agora. Você agora como uma boa lusitana aqui. Só um minutinho. Rafael Dantas, chegou. Eu vou mandar o convite agora para o professor historiador Rafael Dantas, para ele participar com a gente. Ele chegou aqui. Souza. Já já ele entra. Oi, Tchau Messi, obrigada. Gente, quer pão doce. Olá, Sami. Doce casadinho. Que delícia. E aí, Rafita? Tudo bem, minha amiga? Como é que você tá? Boa tarde, tô ótimo. E você? Eu tô bem também. Melhor agora conversando com vocês. Tá meio claro onde você tá, mas acho que... É que eu tô próximo do sol. Eu também, tô na varanda, na casa da avó, que delícia. Dá pra ver aqui que é a casa Coisa da avó. boa. Ó, casa de Manda um abraço 90 pra anos de minha aniversariante. 90 anos, não é mole não. Muita história para contar. Imagine, 1930, revoluções históricas, hein? Getúlio Vargas, Nossa, os alfaiates, não é isso, Rafa? que coisa boa. Tá me ouvindo direitinho? Eu tô ouvindo. Vamos conferir o áudio com todo mundo. Todo mundo escuta a Rafa bem? Ah, que bom. Graças a Deus todo mundo tá ouvindo. Rafa, ajeita só um pouquinho a sua imagem. Tá cortando do queixo para baixo. Tente virar um pouquinho o telefone para você. Aí, agora eu vejo o Rafael Dantas. Agora tá tudo legal. Deixa eu me endereçar. Eu vou botar de um videozinho de introdução aqui, que foi um off que a gente fez, para poder abrir a Praça Tomé de Souza. Pode ser? Você acompanha aí, eu sumo aqui. Vamos ver. Perfeito. Vocês escutam o áudio? Dá para escutar? É só aumentar. As imagens são maravilhosas, Sami. O áudio escuta?
Olha o Tomé de Souza aí. 29, né, Rafa? Exatamente. Sami, eu estava pensando aqui em casa. Vamos. Vamos Então, deixar as imagens rolando. pode, mas Depois eu a não gente sei tem se que o áudio fazer está uma live. incomodando. Então, eu vou botar aqui e Tá vou me tirar o ouvindo? áudio, tá, gente? Pronto, Tá certo. vamos lá. Vamos lá, Rafa. Depois, Sami, a gente tem que fazer uma live só mostrando as imagens. Pode ser também. A gente vamos melhorar, porque a gente já conseguiu um grande avanço, que é inaugurar essas lives com imagens, que é muito bom. Você consegue me escutar, Rafa? Você tem fone de Eu ouvido estou para ouvindo botar aí? direitinho. Eu estou ouvindo e vendo direitinho. Você consegue me ouvir? E você está me ouvindo bem. Então, vamos lá. Está falando por que a grande importância da Praça Tomé de Souza. Dia 29 de março de 1549, Tomé de Souza foi designado pelo rei Dom Pedro III, né, Rafa? Para vir fazer a fundação. Primeiro, eu errei, mas teve Dom Pedro III no meio também, não? Dom Pedro I para vir fazer a fundação da primeira capital. Chegando aqui, ele viu Tatuapara, não era o lugar ideal e precisava de um lugar alto. E por que a praça? Aí você explica melhor por que a Praça Tomé de Souza. Sami, eu acho que aquela região da cidade do Salvador, né, do atual centro histórico da cidade do Salvador, onde está a Praça Tomé de Souza, é um dos lugares mais interessantes para a gente compreender o próprio desenvolvimento desse primeiro núcleo da cidade antiga. Porque a cidade literalmente nasce naquele espaço. Antes daquela época, ou seja, do ano de 1549, não tínhamos a cidade do Salvador como a gente conhece hoje. Evidentemente que tínhamos a pequena vila do Pereira, que ficava na Barra, que a gente já discutiu em outras lives, inclusive, mas não tínhamos a cidade propriamente dita. Então, como você bem pontuou, Tomé de Souza chega na cidade, no então espaço que iria se tornar a cidade de Salvador, no ano de 1549, com ordem do rei de Portugal, para fundar a então capital da América colonial portuguesa, aquilo que mais tarde se tornaria como o Brasil. Na escolha do sítio, ou seja, para construir a cidade, ele considera a Barra uma região vulnerável, sob diversos aspectos, tanto do ponto de vista estratégico, como do ponto de vista geográfico também. A gente não pode esquecer que até aquela própria região mandaram uma mensagem sobre o áudio aí, Sam. Eu não consegui ler. Não sei se foi alguma coisa com problema. O áudio das imagens, mas eu já tirei, gente. Tá. Não tem mais áudio na imagem. Então, ele chega a visitar, ele chega a pisar, ele chega a conhecer a região do Porto da Barra, da São José do Pereira, mas não escolhe aquela região, né? Ele vai ainda de nau, né? E desembarca onde hoje, mais ou menos, está a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que na época não existia. E só para a gente ter uma noção, naquele período, segunda metade do século XVI, não é? Aquela região era muito diferente. Estamos falando de uma grande escarpa, com 65 metros de altura, com muito verde, com predominância de vegetação, pelo menos naquele período ainda. Sim. Mas não era uma escarpa tão íngreme como a gente conhece. Essa escarpa, esse paredão de pedra, já é do século XVIII e do século XIX. Naquele período era como se fosse um morro mesmo, cheio de árvores. Eles escalam aquele morro, sobem por um caminhozinho e chegam no sítio onde seria fundado, né, essa planta inicial da cidade de Salvador. Outra equipe aí, também vai ser só uma dúvida, quando eles escalam, aí vê o morro, ali seria o local ideal para a construção a primeira construção do Brasil para fundar a cidade. Mas o lugar alto também porque eles enxergavam para a defesa do próprio local. Porque o Brasil, na época colonial Salvador, era também um local que era bastante cobiçado, né? Existiam caminhos por terra que ligavam toda essa região. Estão falando do som de passarinho. O som de passarinho é uma varanda de minha avó, gente. É uma maravilha, que tem bem TV. E aqui também tem som de passarinho, porque aqui dessa região da Barra, como é o nome? Próximo da igreja São da Barra, onde fica a casa de Clemente Mariani, aquela ilha verde. Então tem um monte de periquito aqui. Aí fica vindo um monte de periquito. Então, existiam caminhos de terra também que ligavam essa região antiga, né? Esses arredores da antiga cidade de Salvador.
Então, numa posição privilegiada de 65 metros, né, ali acima do mar, né, um terreno que não era regular, é interessante a gente falar, tem um platô, né, onde surgiu o primeiro núcleo da cidade, e depois temos regiões sinuosas. Essa tentativa de planificar o terreno, construir as primeiras muralhas, etc., já é pós-1549. Né? Essa imagem aí, Rafa? Essa imagem que você está mostrando é de 1624 para 1625, foi desenhada durante a invasão holandesa e já mostra a cidade bem ampla. Aproveitando essa imagem que você colocou, na época de Tomé de Souza, ou seja, na segunda metade do século XVI, a cidade só era dessa região onde hoje a gente tem a Praça Municipal até mais ou menos a ladeira, a Praça Castro Alves, né? Próximo ali às portas de São Bento. Ou seja, só era esse núcleo. Nesse núcleo antigo, tínhamos a Casa do Governador, a Casa de Câmara e Cadeia, a primeira igreja construída dentro da cidade fortificada, que é a Igreja da Ajuda, residências de responsáveis pela ordem pública, responsáveis pela administração local, os primeiros habitantes da cidade, desse contato com o mundo português, com o mundo indígena, com a cultura indígena também, e tudo isso que estava fora da cidade eram terras que não estavam propriamente ditas dominadas ainda, né? Isso é um processo de conquista que vai sendo feito com o passar das décadas. Lembrando, é importante pontuar isso, conquista de um ponto de vista sangrento, extermínio de diversas populações que ali moravam. A gente não pode romancear esse episódio da nossa história, porque foi algo realmente delicado, né, complicado. Uma imposição do ponto de vista da fé cristã, foi uma imposição política, e a construção da cidade de Salvador utilizou e muito mão de obra também indígena. É importante a gente frisar isso. Como a gente sempre fala, né, Rafa, que não foi uma invasão pacífica, né? Foi bem devastadora de ambos os lados, né? Para os índios, os invasores eram pessoas diferentes, né? E tinha, como a gente fala, o canibalismo, antropofagia, né? Acertei? Os rituais antropofágicos. O ritual antropofágico, mas a antropofagia dá um substantivo. O ritual antropofágico, mas eram severos. Então, aqui, como você falou da imagem, ali já é o Forte São Marcelo, Rafa, no meio, o início dele? Nessa imagem, não é o Forte São Marcelo. É a antiga bateria da Ribeira, que não existe mais. Era uma fortificação anterior ao Forte de São Marcelo. O Forte de São Marcelo vai começar a ser construído nos anos seguintes, pós a invasão holandesa. Perceba que o formato é diferenciado, triangular. Sim. E a gente percebe também, como a gente falou, uma grande vala, né? Agora a gente vai voltar para o ponto da Praça Tomé de Souza, porque senão a gente fala do descobrimento do Brasil inteiro. Aquele ponto era crucial, era o ponto ideal, importante, e não lá, como muita gente acha, muita gente imagina lá o Porto da Barra, né? Mas ele passou por Tatuapara, Rio Vermelho, até chegar ali, não foi isso? Exatamente, né? Então é por isso que ele corta aquela área. E lembrando que essa imagem também serve para a gente compreender um outro aspecto dessa escolha dos títulos. De um lado, temos uma barreira natural, né? Que vai sendo ampliada, vai sendo aperfeiçoada com o passar do tempo, mas que era a região dos vales com os rios, né? Depois o dique do Tororó, etc. Do outro lado, temos a Baía de Todos os Santos e as muralhas que cercavam a cidade. Então, a cidade estava fortificada e protegida sob diversos aspectos. Ou seja, uma cidade privilegiada do ponto de vista geográfico, topográfico e depois político, com a escolha do Tomé de Souza e da planta do mestre Luís Dias, que vem com ele de Portugal. Mas lembrando... Já existia uma barreira natural ali, na verdade, de pedras, de colunas. Não te ouvi, desculpa, pode repetir? Já existia ali uma barreira natural, né? Que dá, justamente pela forma dos relevos de Salvador, né? A própria defesa que já acontecia para as futuras invasões, que foi fundamental importância, né? Essa, Sami, era uma prática, né? Era uma tática. Para quem perguntou isso. Estão falando sobre o horário... ainda bem que todo mundo já sabe. Gente, ó, se a gente for parar, no finalzinho, né, Rafa, a gente tira os últimos 5 minutos e responde a todo mundo que a gente puder. A gente vai falar.
Aí, ó, é Silvia. Eu lembrei, Silvia que me dá um monte de bronca. Explica para ela, Rafa, que é um bate-papo aqui. E que eu vou deixar a Rafa assim falar. Mas eu tenho que conduzir, senão Rafa fala do Brasil inteiro e vai tirar dúvida de vocês. É um bate-papo aqui, Silvia. Vamos, Rafa. Fala da importância crucial dessa vala da Praça Tomé de Souza para a construção e fundação da cidade de Salvador. Do século XVI, né, existia uma ótica portuguesa muito viva naquele período ainda de escolher cidades nesses aspectos, ou seja, uma cidade fortificada, uma cidade que possui uma planta ainda com a herança renascentista ou mesmo medieval da Europa. A cidade do Salvador é dividida, como a gente pode ver, em quadrantes bem definidos, né? São aqueles quarteirões com as casas, sim, as ruas sempre retas, na época estreitas, não eram ruas largas, grandes largos, como o da Praça Municipal, né? Da então Praça da Casa de Câmara e Cadeia, e depois a Praça do Terreiro de Jesus, entre outros largos, construções religiosas também nesses largos e as residências. Então essa planta era quase que um padrão no governo português, era muito recorrente. Então eles vão construir Salvador seguindo essa ideia de uma cidade fortaleza. As muralhas, é interessante a gente pontuar, não era, sob nenhum aspecto, em um momento inicial, essas maravilhas todas. Né? Pelo contrário, eram muralhas bem simples de taipa, que vão sendo aperfeiçoadas com o passar do tempo. Né? Depois recebendo trabalhos em pedra, alvenaria, e no século XVIII vão desaparecendo, né? Começam a ser destruídas por conta do avanço da cidade do Salvador. A cidade do Salvador, já no século XVII, nos anos de 1600, vai crescer tanto na direção norte, né, Terreiro de Jesus e adjacências, ou então Largo do Pelourinho, né, e depois, século XVIII e XIX, também começa a ter uma expansão significativa na direção sul, além Portas de São Bento. Então não tem razão para continuar com essas muralhas. É importante a gente frisar, Rafa, também, teve a construção depois de 3 prédios públicos importantes, não foi? Ali, o Palácio Tomé de Souza, não foi isso? Onde a Câmara, conte. E até hoje existem, são marcas daquilo que a gente pode considerar. A live de Rafa travou um pouquinho, mas aí a gente pede para ele repetir, tá? Travou para todo mundo também ou foi só para mim? Eu acho que é de Rafa. Eu vou tentar aqui botar Rafa. Eu acho que travou um pouquinho a live de Rafa. Então, como a gente... Travou um pouquinho essa live, não foi? Foi, teve queda de internet aqui, não sei porquê. Mas voltou. Chegue mais, bote mais seu ombro, Rafa, pra gente ver você aqui, ó. Você é bonitão, rapaz, daqui pra cima. Vamos. Aí. Vamos lá, a gente está falando dos 3 prédios públicos importantes. Pronto. Então, nesse momento inicial, né, o então governo português, na figura do seu primeiro governador, Tomé de Souza, necessitava dessas construções para representar o marco político na então capital da América Portuguesa. Ou seja, uma casa de Câmara e Cadeia, né, então Câmara Municipal, né. Esse livro vai falar sobre a história do prédio da Câmara, a residência do governador, ou seja, a casa do governador, né, um palácio, vamos dizer assim, de governo, a construção religiosa, que era a Igreja da Ajuda. Mas na Praça Municipal mesmo, tínhamos especificamente... Repita aí, Rafa, a última frase, que travou de novo. Sam, está me ouvindo? Travou aqui. Deu uma travadinha e repita o finalzinho da frase que você falou pra gente. Pronto. Então, na Praça tínhamos essas 2 grandes construções de destaque. Quando a gente fala sobre o prédio da Câmara Municipal da cidade do Salvador, né, ele teve um início muito simples mesmo. Era uma construção de taipa, né? Utilizando as madeiras os arredores, né, o barro, a argila, para construir essa casa de Câmara e Cadeia, que vai sendo aperfeiçoada com o passar do tempo, no final do século XVI e no início do século XVII. Né? Estão me ouvindo? É importante também
acho que sim, não tá? Acho que quando eu te ouço, todo mundo te ouve. Pontuar que todas as plantas, não é, Rafa? Inclusive das igrejas, das primeiras igrejas, perdão, e do palácio, chegaram todas prontas, né? Inclusive as pedras, que vinham diretamente de Portugal. Isso. Especialmente a partir do final do século XVII e no início do século XVIII. O século XVIII vai ser conhecido como o século de ouro da arquitetura, sim, aqui na cidade do Salvador, porque vai ser o século onde serão construídas as principais igrejas, seguindo justamente essa ideia de construções que são planejadas de fora, né, e que são, né, erguidas aqui. As pedras vêm em grandes naus e aqui elas são montadas. Um bom exemplo disso é a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Mas no século XVII, o grande destaque da Praça Tomé de Souza era realmente essas construções, né? Na primeira metade do século XVII, indo para a segunda metade do século XVII, ou seja, nos anos de 1640 e 1650, a Câmara Municipal de Salvador, a Casa de Câmara e Cadeia, passa por intensas transformações. Inclusive, ela vai ganhar uma torre, que é exatamente essa imagem. Esse desenho, né, essa fotografia é do Mullock, da década de 60, no século XIX. É uma fotografia. Mas esse traçado, essa planta, é do período colonial, do século XVII, né? Ela já estava com a torre, e é interessante, Sami, que o sino que está na torre é do ano de 1615, um dos sinos mais antigos da Bahia, né? Sino que, inclusive, vai voltar a tocar muito breve. Inclusive, o secretário de Turismo está participando da live também. Um abraço. Né? Ele Fausto, que é o secretário Fausto, ele é o idealizador desse projeto, né? Muito bom, por sinal, que além da recuperação, dá uma harmonia histórica e passa com que a sociedade se interesse mais por história, né? Exatamente, de grande relevância para a nossa cidade e para o nosso estado. Falar da altura, tem coisas interessantes também, que muita gente pergunta aqui, a altura que tinha ali é em torno de 65 metros, era um terreno grande, elevado, não é isso? Que é e isso é bem alto, né? Até hoje, quando a gente chega ali, a gente consegue ter uma visão panorâmica para a Baía de Todos os Santos, né? É uma visão de destaque para aquela região. Não podemos esquecer que naquele período o contato com o mar, excelente gravura, né, era fundamental. O porto da cidade do Salvador, ao longo de todos esses anos, era um dos principais portos da América Portuguesa e no século XVIII e no século XIX foi o principal porto das Américas e um dos principais portos do mundo, né? Então, voltando para o século XVII, esse contato com a Baía de Todos os Santos, do ponto de vista visual, também servia para identificar o perigo que vinha do mar. Que perigo era esse? As invasões. Em especial, a invasão holandesa do ano de 1624 e a segunda tentativa no ano de 1638. Tivemos duas tentativas de invasão holandesa, né? Mas, em um momento anterior, isso no século XVI, tivemos outro contato com outras invasões, né? Então, a gente percebe que esse visual, esse contato da Praça Tomé de Souza com o mar da Baía de Todos os Santos, era uma coisa incrível e também um posicionamento estratégico. Importante, não é à toa exato. que a casa do governador ficava naquele espaço, né? Lembrando que a residência do governador só vai sair da Praça Municipal já no século XX, quando vai ser transferido para o Palácio das Mercês e depois, em 1917, para o então Palácio da Aclamação, que foi construído para ser residência do governador do estado da Bahia. Hoje é um cerimonial e também tem a parte museológica no primeiro andar. Rafa, me tira uma dúvida. Tinha meios também, ali era um local importante para o abastecimento dos navios, né? Das naus que chegavam. Então, a dúvida, eles abasteciam e saíam imediatamente, eles ficavam, ainda desbravavam as terras? Eu acho legal a gente abordar isso também. Você está afiadíssima. Maravilha. Exatamente. Tomando aula. Né? Os navios, né, as grandes embarcações, Sami, eu vou... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, tá ótimo. Tudo lindo. Eu vou partir, eu vou para o outro lado da sala porque o sol tá batendo no meu rosto. Não percebi, imagina. Peraí, fiquem online, viu? Vai passando as imagens. Eu vou passando imagens também, falo dos prédios públicos importantes. Para quem chegou agora, a gente está falando da Praça Tomé de Souza, a primeira praça construída aqui no país,
mas onde era a antiga Vila do Pereira. Então, a gente vai passar aqui. Aqui a imagem de Tomé de Souza. Para quem não conhece, a gente vai falar sobre todo esse desbravamento aqui que aconteceu, da fundação. Isso não significa que já não existiam europeus no local, indígenas e africanos. Já existia assim, já existia uma vila, já existia um comércio. Agora a cidade não era oficializada pela Europa. Eu estudei um pouquinho, graças às aulas de Rafael, ele deve estar me ouvindo. Puxa a minha orelha aí, qualquer coisa. Rafa! Te ouvi falando das trocas comerciais, do comércio da época. Besteira? Não, tá correto. Na segunda, ao longo de todo o século XVI, essas trocas comerciais marcaram esse contato da costa, né, do então lugar que seria conhecido como Brasil, das terras brasílias, com navegantes, né, piratas, comerciantes da Europa e mundo afora, né? Principalmente no que toca a madeira, entre outros produtos, né, que eram considerados exóticos e vendidos pelo mundo afora. Mas Portugal, né, quando chega em 1549, institui de forma decisiva, evidentemente, a então capital da América Portuguesa e regulariza tudo isso. A região da parte de baixo, ou seja, a região comercial da cidade de Salvador, a região da praia, era o local onde atracavam essas embarcações e na segunda metade, na primeira metade do século XVII, essas embarcações, além de ficar na região da parte baixa, onde hoje a gente tem mais ou menos o prédio da alfândega, mercado modelo, as ruas do comércio, né? Obrigado, Lula. As mercadorias subiam por guindastes, não existiam elevadores nesse período, eram guindastes pelas ladeiras, né, até a cidade alta, né? Assim como as mercadorias desciam também. Então, essa ideia de subir, descer as mercadorias acompanhou durante muito tempo o desenvolvimento da cidade do Salvador. A parte de baixo, né, da zona da praia, em especial como uma zona comercial, atracadouro, né, de grandes navios e embarcações, e a parte alta, especialmente residencial, né, onde moravam os grandes nomes do comércio, do engenhos esses que ficavam localizados nos arredores da cidade, ou então no recôncavo baiano, em especial no século XVII e no século XVIII. Rafa, foi essa parte que você falou da parte do abastecimento, né? A importância deles abastecerem, simplesmente irem, né? Retornarem. Você me ouve? Repete, por favor. A parte do abastecimento, as naus, as caravelas, quando chegavam aqui, se elas simplesmente abasteciam e saíam, porque aqui ainda não era um local higienizado, né? Adaptável ainda antes da construção, não é isso? A gente tem registro, não é isso, João? Ribeira do Góis. João, amigo, está aqui dando a contribuição. João, conheço também. Da região, João querido, né? Antes da fundação da cidade, temos registros, né, de navegantes, que esses grandes navegadores, né, que essas embarcações paravam, né, nessa região da parte de baixo, na parte de baixo do que viria a se tornar a cidade de Salvador, abasteciam com água, frutas, né, entre outros produtos que a terra dava, e seguiam viagem. Aí a gente lembra das fontes. Até hoje, Sami, naquela região ali, do início da ladeira da montanha, vamos localizar aqui, no início da ladeira da montanha, tem uma parte onde escorre água do paredão. Aquilo era uma antiga fonte que já era utilizada no século XVII e no século XVI. Inclusive Tomé de Souza, entre outros navegadores, passaram por aquela região, né? Então esse abastecimento da água marcou esse período antes da fundação da cidade de Salvador e nas décadas seguintes. Outras fontes existiam, né, margeando, né, beirando a grande encosta. Inclusive, temos algumas ainda hoje que passaram por reparos e reformas no século XIX e no início do século XX. As outras, infelizmente, foram canalizadas junto com a tubulação do esgoto, né, uma tristeza. Mas eram fontes que ajudavam no abastecimento da cidade do Salvador. Outra questão, né, frutas da terra, mandioca, no século XVIII, couro, né,
coco já em outro momento, né, aves, diversos animais que chegavam e depois iam embora, né, nesse comércio. Então, o porto era um lugar muito rico e também muito colorido. Era marcado por esse colorido. Né? As descrições dos viajantes do século XVIII e XIX marcam essa região extremamente, né, viva, com um trânsito de pessoas e de mercadorias muito intenso. Antes... Rafa, vá, termine. Só para fechar, lembrando, porque algumas pessoas têm dúvida ainda sobre isso, não tínhamos o elevador Lacerda. Nas proximidades daquela região, né, tínhamos um antigo guindaste, né, que fazia esse trânsito da cidade baixa para a cidade alta. Né? Mas não tínhamos elevador. Pena que eu não estou achando essa imagem, para vocês identificarem. Realmente era um guindaste, né? Ficavam homens embaixo, por cima, ateando, e era um esforço tremendo. Era um mecanismo engenhoso para a época, né, com roldanas, uma série de engrenagens que fazia a mercadoria subir por essas rampas que eram escavadas na rocha com trilhos, né, e descer. Enquanto uma subia, outra descia. As ordens religiosas, inclusive eu estou organizando uma live com o querido amigo Padre Jonathan, que eu acho que ele deve estar online também para falar sobre isso. As ordens religiosas, os mosteiros, também possuíam guindastes que ajudavam nesse trânsito da cidade baixa para a cidade alta. E isso foi fundamental para o desenvolvimento da cidade enquanto grande capital comercial do Brasil. Falando assim, para a gente voltar, muita gente tem curiosidade do elevador Lacerda. E quanto à cidade baixa e alta, né? Você está falando daí da construção da cidade, mas as duas se unem, né? De todas as maneiras, se compartilham, né? Uma faz parte, teve grande importância para o abastecimento da outra, não é, Rafa? E a construção da cidade, do elevador Lacerda, teve fundamental importância para a agilidade, mas não é como era hoje, né? Eu acho que no início era de uma família, um dos filhos construiu, teve a ideia de construir o elevador Lacerda com dinheiro próprio da fazenda, e as pessoas se pesavam. Eram em torno de 5, acho que eram 105, 40, 80 quilos, alguma coisa assim, para poder atirar. O elevador Lacerda foi um dos grandes marcos, né, da engenharia na cidade do Salvador, um dos grandes marcos da engenharia do ponto de vista mundial, porque foi um dos primeiros elevadores públicos do mundo. E na época ele não era elétrico, ele era um elevador hidráulico. Né? E o mecanismo não suportava, evidentemente, grandes cargas, grande peso. Né? As pessoas precisavam ser pesadas para sair da parte baixa para a parte alta. Né? Era cada um pesado. Tem descrições, inclusive, que mostram isso. Né? E ele marcou esse contraste, esse cenário da cidade, porque ele foi o principal ícone para ligar essas duas regiões. Antes da cidade do Salvador, inclusive tem um material sobre isso, vou começar a reportar no Instagram, esse comércio, esse trânsito de pessoas era feito pelas ladeiras. Né? A gente tinha que subir a ladeira da Preguiça, ladeira da Misericórdia, não existia ladeira da Montanha ainda, né? No século XVIII e XVII. Depois, o elevador comparativo, ou como ficou conhecido, o elevador, né, Lacerda, anos depois, vai marcar esse contexto da cidade. Aqui, outra essa imagem. Aí, Rafa. Volta. A outra aqui, imagem. ó. Essa. Foi a ideia da construção. Eu estava aqui procurando, por isso que eu dei uma pausa. Gente, olha, vocês podem participar sim, a live é um bate-papo. Então, assim, podem me dar puxão de orelha, mas dê um pouquinho depois, alivia. A gente está tentando fazer, e eu acho interessante as imagens, né, Rafa? Porque muita gente que não conhece a nossa história e não se identifica, ou não é daqui, tem muita gente de fora, amigos meus de Rafa, para saber onde é que a gente está falando. A gente é baiano, às vezes não sabe. Eu acho a importância da imagem grande, não foi, Rafa? Não, isso é maravilhoso. E eu trabalho com história visual, eu trabalho com iconografia, minhas pesquisas, né? Então, mostrar as imagens ajuda bastante para a gente localizar no tempo essas transformações urbanas, né? Essa imagem é do antigo elevador, né? Acredito que postal colorizado, né? Que mostra ele quando era hidráulico, ou seja, ele não era elétrico nessa época, né? Tínhamos, né, a torre, né, e o passadiço que ligava para a praça municipal. No canto esquerdo, Sami, temos uma estátua de mármore.
essa estátua não fica mais na Praça Municipal. Elas estão hoje no hall do Museu de Arte da Bahia. Quem pediu para essas imagens, para que essas estátuas fossem retiradas da Praça Municipal para ir para o Museu de Arte da Bahia, foi o nosso querido amigo mestre Chico Sena, na época que era presidente Grande da mestre mesmo. História de Mar. Ele conversou sobre isso. Uma aula. Conserta para mim, Rafa, o ano. Se eu não me engano, foi entre 1869 a 1873 a construção do elevador da Cerda. Exatamente, na segunda metade... Foi uma doação da família, não foi? Isso. O responsável foi o engenheiro Antônio de Lacerda, e em 1930, na década de 30 do século XX, ele vai passar por uma outra reforma e ganhar, vai ser eletrificado e ganhar características em arte decor. Mais ou menos isso aqui. Você vê a parte de baixo ali, a elevação. Infelizmente, esses casarões não existem mais, foi da época colonial, na segunda metade do século XVIII, né, indo para o XIX, foram demolidos por conta das transformações urbanas de modernização e embelezamento da região da parte de baixo. Vamos subir. Vamos para a Praça Tomé de Souza de novo. A história da Bahia é uma coisa muito interessante. A gente sempre fala, ela se entrelaça, a importância da história. É de fundamental, eu acho que para a vida de um brasileiro, para poder compreender até a nossa parte social, cultural e essa miscigenação que a gente tem, não é, Rafa? Exatamente, Sandra. Voltando, então, para a Praça Municipal. Que eu quero perguntar sobre um incêndio, mas a gente chega no incêndio. O incêndio de que época? O incêndio que houve comandado pelas próprias tropas que estavam aqui. Não foi? Que incendiou, foram mais de 700 publicações. Então vamos deixar o final, porque foi o próprio governo. Né? Depois a gente chega nessa parte aí. Isso foi em 1912, mas vamos chegar lá no finalzinho. Né? Voltando para a Praça Municipal, eu que acho interessante a gente contextualizar a Praça Municipal no contexto da cidade do Salvador no século XVII, na segunda metade do século XVII. Por que esse contexto é interessante, Sami? E por que esse contexto é interessante a todas as pessoas que estão nos assistindo? Aproveitar para agradecer a presença, a participação de todos. Muito obrigado por ter compartilhado. Né? É muito feliz para mim, para a Sami, para todo mundo que está fazendo essa live, né? Ter essa recepção tão positiva por parte de vocês. Então, a Praça Municipal, na segunda metade do século XVII, foi também cenário, né, de assuntos de grande interesse, né, para a cidade nos anos seguintes. Primeiro, uma questão super atual, que a gente está discutindo muito agora. Na época, segunda metade do 17, tivemos duas grandes epidemias na cidade de Salvador. Uma de febre amarela e outra de varíola. Varíola. Várias pessoas morreram naquele período, e na segunda, entre 2.000 e 3.000 pessoas morreram. Na época, Salvador tinha poucos habitantes comparado aos séculos seguintes, né? E essa morte causou um desespero geral na cidade. As pessoas saíram por aquelas ruas do centro antigo, pela Praça Municipal, na frente da Câmara dos Vereadores, foram para o Terreiro de Jesus e pediram ajuda para quem? Para os jesuítas. E os jesuítas lembraram que o então São Francisco Xavier tinha sido vitimado também pela peste, lá no Oriente. Então ele tinha um vínculo com a peste. Eles pediram ajuda e diz a história, né, do ponto de vista religioso e tal, que a cidade foi então salva das grandes epidemias, as pessoas não passaram a morrer menos, né? E então ele virou o padroeiro da cidade do Salvador, São Francisco Xavier, no final do século XVII. O pedido foi encaminhado para, então, Câmara Municipal da cidade. Onde fica a Câmara Municipal da cidade? Na Praça, né, Municipal. Então, naquele período, as pessoas transitavam muito entre a sede do poder político, a Câmara Municipal, a residência do governador, e as sedes do poder religioso, né? A Catedral Basílica, a Igreja da Ajuda, entre outros espaços. Então, isso era muito vivo, isso era muito presente. Então, por ali, onde hoje a gente passa para conhecer os museus, os espaços históricos, muitas pessoas também morreram. Inclusive, nos séculos seguintes, em especial no 18 e no 19, muitos corpos eram jogados nas portas das igrejas ou mesmo encontrados na rua.
porque as pessoas morriam, né? As pessoas ficavam preocupadas, com medo de pegar o corpo para não contrair também a peste e acabavam abandonando os corpos nas ruas da cidade, inclusive naquela região da Praça Municipal e principalmente da Cidade Baixa. Esse é um ponto interessante, Rafa. Como o ser humano, vamos falar do brasileiro, o baiano, lidar, parece que é um ponto bastante atual, né? A gente já ver casos hoje, devido à pandemia, corpos sendo abandonados. Aconteceu isso na Venezuela e, acho que, se não me engano, em Roraima. O medo, né, do vírus. Mas isso a gente está falando de séculos atrás, onde a higiene, a limpeza não era um fator importante. E a gente sempre fala isso. Um outro ponto também. O contexto social da época, a mentalidade daquele período, né, era muito envolto na questão religiosa, né? As pessoas não conseguiam explicar o porquê da morte de 1.000, 2.000 pessoas de uma hora para outra, né? Ou em um curto espaço de tempo, né? Morrendo centenas de pessoas em um curto espaço de tempo. Então, atribuía-se essa questão muito do ponto de vista religioso. Isso é uma praga, isso é um apocalipse, isso é uma tragédia que está assolando na cidade do Salvador, né? Para quem recorrer nessa situação? Médicos, a gente sabe que não tinha números suficientes, né? A Santa Casa de Misericórdia, na época que já existia, tinha um papel importante para a sociedade daquele período, inclusive acolhendo muitos doentes. O próprio governo também ajudou em diversos aspectos essa realidade tensa na segunda metade do século XVII e início do século XVIII, mas não era suficiente. Então as pessoas utilizavam de remédios caseiros, né, banhos de folha, né, entre outras coisas, para tentar segurar. Aí vem a nossa influência indígena, a influência africana. Alguém falou aqui, quem foi? Natalice, São Francisco Xavier, foi e sempre será o padroeiro. Isso é importante falar, Rafa, porque muita gente se confunde com os padroeiros por adoração da nossa cidade, da cidade de São Salvador. Inclusive, tem a história da imagem do São Salvador, e chega aqui, e vem a estátua do Senhor Bonfim. Tem muita gente acha que é Nossa Senhora da Conceição da Praia. Essas adorações terminam camuflando São Francisco Xavier, não é, Rafa? Ou as pessoas acham, né, que o Senhor do Bonfim, que é o padroeiro da cidade, também tem essa ideia, né? A imagem que está na igreja de Nossa Senhora da Ajuda, lá nas proximidades da Rua Chile, veio em uma das embarcações da época de Tomé de Souza. Né? É uma imagem do século XVI, né? Uma das mais antigas, inclusive. Estão perguntando sobre a Igreja da Ajuda, a localização atual da Igreja da Ajuda. Né? Vamos aqui pensar na cidade do Salvador. Temos a Praça Municipal, onde tem a Casa de Câmara e Cadeia, né? A atual Câmara dos Vereadores, o Palácio do Governo e a Rua Chile. Na Rua Chile, onde temos o terminal de ônibus, aquele pequeno ponto de ônibus, temos a atual Igreja da Ajuda, que é um prédio meio mostarda amarelado. A antiga Igreja da Ajuda ficava ao lado, do outro lado da rua, onde hoje temos um edifício. Ela foi demolida na época de Seabra por conta das reformas urbanas, mas ela ficava mais ou menos naquela proximidade. Não onde hoje está exatamente a Igreja da Ajuda, mas era próxima. Respondendo a pergunta do Cris, querido amigo Cris, que acompanha sempre nossas lives. Sami. Oi, Rafa, tem algumas imagens, por saber que você gosta muito de imagens, de importância. Eu gosto muito dessa aula que você dá, de falar da importância, como se descrevia a capital lá fora, para que viessem até lá, você vê os investimentos, né? As compras, e que as pessoas tentando convencer os europeus, os lusitanos, a virem para a capital. Então, eles descreviam uma imagem bonita da época, e não era, na verdade, assim, não é isso? Temos alguns contextos, né? Porque você sair de Portugal, do mundo europeu, para ir para as Américas, era envolto em uma série de ideias tenebrosas, né? Primeiro porque era um continente do ponto de vista desconhecido, né? Isso no século XVI, né? Então as pessoas ficavam certamente temerosas de vir para o meio do mato, ficar lá, né, durante muito tempo. Então o governo também dava, vamos dizer, benefícios para essas pessoas. Não é à toa que temos a quantidade de terras que eram doadas, né, que eram dadas para alguns donatários e alguns personagens importantes do meio político e comercial daquele período. Nos séculos seguintes, isso já no 17 por 18, a cidade se consolida como um grande centro político, capital da América Colonial Portuguesa, e comercial.
Então, muitas pessoas portuguesas, né, vêm para esse contexto, né, começam a se firmar enquanto grandes representantes, né, senhores de engenho, etc. Temos um outro panorama do ponto de vista de interesse sobre a cidade de Salvador. E chegando no século XIX, é aí que entra uma das minhas pesquisas, né, que não vou ter como falar agora, porque iríamos mudar muito de foco, mas... Aí eu levo puxão da orelha, porque eu segui o na voto. segunda metade do século XIX e no início do século XX, existe uma tentativa, né, um plano para vender, para divulgar essa cidade de Salvador, essa Bahia, no contexto nacional e no contexto do exterior, né, como uma cidade civilizada, ou seja, uma cidade aberta para negócios e tal. É aí que entram algumas imagens que em outra live a gente pode discutir com as pessoas, né, interessadas. Mas é um assunto bem interessante. Mas no início, ir para Salvador era muito problemático. Era muito complicado. Problemático. E não era uma viagem, como você falou, não era uma viagem fácil no navio, não era um navio limpo, era um navio que tinha dejetos, não era fácil de chegar e não eram bem preparados. Muitos, por isso que tinha tantos naufrágios, não era, Rafa? A alimentação precária, a falta de água, a água era armazenada de forma difícil mesmo, né? E quando chegava aqui, as pessoas chegavam de uma forma absurda, né? Ansiando por melhores condições. Eu vi aqui, não sei quem foi, falando da cidade, porque cidade de Salvador, do São Salvador. Eu gosto muito dessa história, particularmente. A cidade do Salvador tem, evidentemente, o seu caráter religioso, o seu nome religioso no nome. A gente não pode esquecer que a fé católica está presente em todo o desenvolvimento da história da cidade do Salvador. A própria Bahia de Todos os Santos tem esse nome porque foi num dia de novembro, né, dia de Todos os Santos, que o Américo Vespucci e outros representantes da tripulação chegaram e descobriram, né, encontraram, acharam a então Bahia, que recebeu o nome de Todos os Santos. O mesmo acontece com a cidade do Salvador, né, que tem, desde o momento, desde o século XVI, essa ideia de também fazer uma ligação com o religioso, com a fé católica dos portugueses. Rafa, vamos falar novamente, retornar para a Praça Tomé de Souza, de todo o contorno ali, a preparação, porque quem observa hoje os prédios importantes, que hoje, que da década de 60, 70, você vai entender porque eu estou falando isso, se construiu o centro administrativo da Bahia, mas a ideia era que fossem todos centralizados, os prédios administrativos públicos ali. Não é verdade isso? Isso. Quando a cidade surge, quando a cidade é planejada, ela nasce como um local de centro político. Com o passar das décadas, né, casas, edificações, também com importância política, ficam naquele entorno. Só para a gente lembrar, o antigo Tribunal da Relação, né, inclusive onde foi julgado os envolvidos na Conjuração Baiana do século XVIII, sabe onde ficava, Sami? Ficava onde hoje temos o elevador Lacerda. Ali naquelas... Ele foi demolido, era uma construção até imponente, né? Em traços da colonial civil. Ele foi demolido e depois, muito depois, foi construído o elevador Lacerda. Mas ele ficava naquela região. Então, representantes da justiça, da política e do administrativo ficavam naquela região. Por isso que a gente fala que ali era o primeiro centro administrativo do Brasil, ou do que vai se tornar o Brasil. Aí vamos, né, voltar para lá o século XX, década de 60 e 70. Nesse período, começa a se planejar uma nova cidade, utilizando como os vales, né, como locais de transporte, né, de locomoção entre as pessoas, utilizando os planos do Mário Leal Ferreira, do EPUX. Então, é construída a Avenida Paralela, na década de 70, e o na centro... gestão de Antônio Carlos Magalhães, não foi? Exatamente, como você lembrou, né? A CM faz desse projeto um dos principais cartões postais do seu governo. Por um lado, esse projeto foi muito bem sucedido, foi muito positivo, porque preservou o antigo centro antigo, né? Porque, não tenha dúvidas, se o centro administrativo e político da região continuasse naquela região, perderíamos muitas das construções. Inclusive, existiam projetos para modificar e demolir diversos dos prédios coloniais do centro histórico de Salvador. Então, a escolha de um novo sítio para a construção, né, desse polo administrativo e político, que é o centro administrativo da Bahia, foi muito importante para o centro antigo da cidade. Então, as antigas sedes, né, de secretarias
e a própria sede do governo sai do Centro Antigo de Salvador, dos arredores da Praça Tomé de Souza e das edificações do comércio, que ficavam alguns prédios também ali, e vão para a Paralela. E lá ficam até hoje, né? Isso foi Mas não muito tira a importância do local, não é da Praça Tomé de Souza, onde ainda tem prédios ali importantíssimos, como o Palácio Rio Branco. Outra questão interessante, Sami, é a gente lembrar também que já na década de 60, no ano de 1968, e na década de 80, em 68, algumas obras já revitalizaram, já reformaram o centro histórico, em especial o Largo do Pelourinho, na gestão do prefeito anterior à ACM e na própria prefeitura de ACM. E na década de 80, o Centro Histórico de Salvador foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade. Travou, Rafa. Pela Unesco. Isso vai dar uma visibilidade absurda para a região, né? E uma relevância Rafa, não só para a cidade, como para todo o Brasil. Aqui, eu ia perguntar também, Edvaldo, obrigada por lembrar. E a Casa da Moeda, Rafa? A moeda, ótima pergunta. Eu coleciono cédulas e moedas, né? E a Bahia cunhou diversas moedas, porque aqui ficava a antiga Casa de Moeda do Brasil, depois que vai para o Rio de Janeiro. Ela ficava nas proximidades, do lado esquerdo do Palácio do Rio Branco, ali na direção da Rua Chile, naquele entorno. A construção hoje não existe mais, já foi demolida, né? É prédio colonial, nós temos algumas descrições que mostram isso, né? Muito próximo. O que foi, Rafa? Tá travando um pouquinho sua live? Vamos, Rafa. O que foi? Alguém tirou a atenção? Foi o gato que te tirou a atenção de novo? Segura os Sami? gatos. Oi. É os gatos, né, Rafa? Cadê os gatos? Os gatos não apareceram hoje. Gente, Rafael tem mais de 5 gatos em casa. São os gatos, né, Rafa? Estão me ligando agora na live. Imagina, como é que o povo vai me ligar agora na live? Não li, eu já recebi bronca aqui pelo WhatsApp. Desculpa, viu, gente? É porque me ligaram. Me ligaram agora. Aí eu tive que desligar Vamos aqui o falar celular. daqui. Eu pensei que fosse o gato. Eu já estava blame, Não, como é blame em português, culpando o gato. Alguém quer falar com você? É pizza, Rafa. Bora aí, pizza para todo mundo. Tô te ouvindo, Sam. Acho que chegou a pizza de todo mundo. Vamos, retorna aí a Casa da Moeda. Vamos lá, termina. Não, meu telefone não, viu, gente? É o Rafa. Tá me ouvindo direitinho? Eu tô ótimo. E te vendo também. Se você recuar um pouquinho, a gente te vê melhor. Termina de falar da Casa da Moeda, que você também tem coleções, né? De moedas, de cédulas. Conta pra gente da Casa da Moeda. A Casa Não da tô Moeda. te ouvindo. Me escuta, Rafa? Jesus Christ. São os gatos. Não, foi a ligação. Me ligar, tava on. Agora começou a dar problema. Tá escutando agora? Tô te ouvindo baixinho, mas tô te ouvindo. Pode falar. Aumente o volume. Você deve ter baixado o volume para atender. Aumente um pouquinho. Eu tenho esse desenho, mas não consegui salvar, Edvaldo, da Casa da Moeda. Termina, Rafa, de falar da Casa da Moeda. Sami. Oi. Sami, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ó, eu vou sair da live e vou entrar. Não diga não. Só para voltar ao normal. Então fica aí, gente. Rafa volta já já. Enquanto isso, a gente vai passando... Fiquem aí, que eu não vou sair não. Fica aí. A gente vai passando o vídeo aqui do Bem Por Aí. Você quer saber mais histórias de outros programas que a gente já gravou, inclusive nos locais. Eu tô revolvendo o Rafael aqui. De Paripe, Santo Antônio, além do Carmo. Só um minutinho que ele volta. Ele tem muito gato em casa. Isso é os gatos dele. Peraí. Vamos convidar Rafael de novo. Eu quero, Edvaldo, as imagens, sim. Pra gente, quando a gente fizer mais lives aqui, a gente mostra
E quem tiver imagens, podem me mandar, assim. Vamos lá, o mestre voltou, o mestre querido de vocês. Vamos ver se Rafa volta. Vai dar uma hora de live. Não vou começar agora, não. Vamos terminar essa, aí eu começo outra, tá bom? A live acontece todos os sábados, às 15 horas. Alguém já me mandou uma foto aqui pelo meu WhatsApp, mas eu não vou sair agora, não. Deixa a Rafa voltar. Todos os sábados, às 15 horas, a gente vai ter uma live aqui. Eu adiciono sim, Edvaldo, assim que eu terminar a live aqui com o Rafa. Ou então vai lá, me adiciona, é Samilefa, Samília, C-M-Y-L-E. Você pode adicionar, ou no programa Bem Por Aí. Esse programa a gente grava às sextas-feiras e a gente escolhe um bairro de Salvador. Então a gente vai no bairro, grava sobre a história do bairro, a história local do bairro, diz onde comer, onde ir, coisas interessantes. Eu estou esperando aqui, dando só um tempinho, aguenta aí, para Rafael voltar. Enquanto isso, eu vou passar para vocês algumas imagens aqui, porque não vale contar história, eu não sou historiadora, sou jornalista. E a gente vai passar algumas imagens aqui bem legais para vocês que chegaram agora. Eu estou vendo que algumas pessoas chegaram agora. Quem está falando sobre a Praça Tomé de Souza. Quem não sabe onde é aquela praça onde tem a Cubana, o elevador Lacerda. E vocês sabiam que a sorveteria cubana foi a primeira sorveteria daqui? Museu Costa Pinto, muito obrigada, sempre aqui com a gente. Programa Bem Por Aí. Está aqui a logo, a gente está esperando só a Rafinha voltar. É esse aqui, é bem legal. Bota lá, tem no YouTube. Eu já convidei, Rafa. Rafa está desesperada, ele me convida. Convidei Rafa, vamos esperar ele aceitar aqui. E ele já vai voltar. Aguenta aí que ele volta. O programa é muito legal. Eu sei, Rafa. Aceita aí no Instagram. Estou esperando o Rafa voltar e aceitar. Rafa voltou, mas não... Rafita Dantas, volta. Tocando aí em cima, tem o Instagram. Tem sim. Rafael Dantas. Eu estou esperando. Ele volta, Rafa. Bora fazer aqui. Não? Eu vou passar aqui. A gente está falando sobre a Praça Tomé de Souza toda. Ele está online, mas ele não está conseguindo entrar no Instagram. Cissa, fala com Rafa. Maria Cecília. Eu também já mandei, mas eu já mandei o convite para ele. Ele tem que aceitar agora. Maria Cecília, fala com Rafa, que eu já mandei o convite. Maria Cecília ajuda na produção do programa Bem Por Aí. É veiculado na TV Alba, canal 14, é o 361.2. Rita, estou esperando o Rafa. Rafa teve um problema aí com a Wi-Fi dele, eu acho. O telefone tocando, ele pediu pizza e os gatos em casa. Mas ele já volta. Aguenta um pouquinho. A gente está falando sobre a Praça Tomé de Souza. Quem não sabe de que a gente está falando. Gente, o Palácio, já que tem alguns museus que acompanham a gente, o Palácio Rio Branco tem um museu lindo que guarda muitas coisas de naus, de navios. Maravilhoso. Estou aguardando o Rafa. Eu vou mandar de novo o convite para Rafael. Estou tentando convidar, Rafa, mas não estou conseguindo. Rafa, veja se apareceu o convite agora para mim. O Museu Costa Pinto também está oferecendo aí. Aqui, Rafa, até você chegar. A gente estava falando, agradecendo aos museus, às diretorias, coordenadores de museus, que têm acompanhado bastante as nossas lives aqui. Pelourinho Dia e Noite, os guias da Bahia, Guia de Salvador, História da Bahia, História do Brasil, O que Fazer em Salvador, Viva a Rua em Ilhéus, Carine em Portugal, Fernanda Dourado, grande jornalista política, Visite a Bahia. Ai, gente, tanta coisa. Gente, mas muito obrigada, né, Rafa? Vamos voltar à Casa da Moeda. Muito grato por todo o apoio de todas as pessoas, de todas as instituições. Santiago, O que Fazer em Salvador, Luciana Ramos, Museu Carlos Costa Pinto, Visita a Bahia, todos os grios, tá me ouvindo? Os guias, as igrejas de Salvador, todo mundo que apoia a gente. Olha aí, O que Fazer em Salvador, mandando um abraço. Carol Massolini, uma linda, Carol, querida. Eu adoro essa foto de Carol, parece que ela tomou um susto, assim, é bonito. Vamos lá. Sami, deu 16 horas. É melhor a gente começar uma nova live.
Então tá, gente, faltam 30 segundos para a live. A gente vai. Deixa eu encerrar, Rafa, porque aí a gente salva bonitinho e começa a outra, tá bom? Perfeito. Então vamos aqui. A gente tá falando sobre a Praça Tomé de Souza, com o historiador e professor Rafael Dantas. Faltam 20 segundos e a gente vai falar agora sobre a Casa da Moeda. E fica aí, aguardo que a gente vai falar dos incêndios. Faltam